Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. Agradecendo a Jesus divino e amado Mestre, Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, Pai Seta Branca, Mãe Yara, e aos nossos abnegados mensageiros de Deus, os nossos mentores espirituais, que sempre nos assistem a qualquer hora, para falar aqui da mediunidade. Todos nós, a mediunidade não é uma faculdade que só seja de uma pessoa, de duas, de 100, de 500, não. Isto foi uma questão que me puseram, inclusive puseram-me duas questões que eu vou tratar neste vídeo. Uma é sobre a mediunidade, a outra é sobre o que é que eu quis dizer num vídeo que eu fiz já há longo tempo, onde mencionei a partida, o barco, enfim. Irei tentar esclarecer melhor neste vídeo. A mediunidade, todos nós, todo o ser físico tem a mediunidade, que ela ou se aflora ou ela desaparece. Porque ser médium nestes tempos, antigamente era mais difícil, hoje ainda não é fácil. Se nós formos para a rua abertamente falar tudo aquilo que conhecemos, tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que escutamos, facilmente arranjaremos um médico que passe um certificado para nos dar como demente mental, esquizofrénico, nos mete facilmente num hospital em tratamento psiquiátrico, porque isto ainda não está capacitado a todo o ser, a toda a mente. Então, a mediunidade é todo aquele que sente num grau um pouco mais elevado qualquer influência dos espíritos. Espíritos foram seres físicos outrora, hoje são espíritos porque transitaram para o mundo espiritual. Uns são os nossos mentores, outros ainda são espíritos imperfeitos. Cada um vai resolvendo as suas soluções e questões à medida das encarnações a que Deus Pai Todo-Poderoso dá por mérito para o seu aprimoramento do seu espírito, para a sua evolução espiritual. E por esse facto, médium, essa faculdade, ela é inerente ao homem. Ela não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Pode, inclusive, até dizer-se que todos são mais ou menos médiuns, conforme inclusivamente nos afirmou, estava aqui lembrando, nos afirmou Allan Kardec, no livro dos médiuns, nos livros que ele escreveu. Todos nós, o codificador, já todos sabem, foi Allan Kardec. Então todos mantemos contato, todo o mundo, todo o ser físico mantém contato com o mundo espiritual. Porque vivemos num incessante intercâmbio com o mesmo. Desta forma, nós, ao fazermos uma oração, uma prece, recebemos o amparo da espiritualidade maior, dos nossos espíritos protetores, mentores espirituais. Entramos em contato desta forma com as grandes
com as grandes usinas de força da vida maior. E, por conseguinte, estamos exercendo a mediunidade. Desta forma, para que fique ciente que recebemos a influência dos espíritos superiores. E por essa questão da sintonia, a vibração, o padrão vibratório, isso também vale para os espíritos, todos os espíritos, até para os menos elevados. Porque quando alguém tem pensamentos inferiores, esses espíritos, inclusive, estava há pouco falando com uma irmã nossa que não está numa melhor situação de vida física, familiar, enfim, e muitas das vezes os pensamentos que ela tem são negativos. Pois é, ao buscar esses pensamentos negativos, atrai espíritos ignorantes, atrai seres pouco evoluídos, espíritos inferiores, espíritos que se afinam com esses pensamentos e que dessa forma são atraídos pelo pensamento. O pensamento é o laço que nos une aos espíritos. E pelo pensamento nós atraímos os que simpatizam com as nossas ideias e as nossas, muitas das vezes, inclinações, mas entretanto, usualmente só se chamam de médiuns aqueles com quem que têm a faculdade mediúnica de se fazer demonstrar de algumas formas. E essas formas se mostram bem caracterizadas. Nós temos o mestre Apará, temos o mestre doutrinador. Todos são médiuns. Aqui não há um mais importante que outro. Nem um mestre Sol, nem um mestre Luz, nem um mestre Lua. Salve Deus. Nem a ninfa Sol, nem a ninfa Lua. Ninguém é mais importante que ninguém. Todos são médiuns. Uns têm a capacidade de absorção, outros têm a capacidade de elevação. A doutrina, por isso, se caracteriza e traduz por efeitos muito patentes de certa intensidade. O que então depende de uma grande organização mais ou menos sensitiva. E posto desta forma, os principais tipos de mediunidade, eles são muitos. Temos vários tipos de mediunidade, que são de efeitos físicos. Por exemplo, este tipo de mediunidade pode ser dividido até, se calhar, em dois grupos. Seja os facultativos, que têm a consciência dos fenómenos por eles produzidos, eles, os espíritos, e os involuntários, ou naturais, que são inconscientemente de suas faculdades, mas são usados pelos espíritos para única e exclusivamente promoverem manifestações fenómenas, sem que muitas das vezes nós até saibamos. E também há os médiuns sensitivos ou impressionáveis. São pessoas suscetíveis de
de sentirem a presença dos espíritos por uma vaga impressão. Esta faculdade se desenvolve pelo hábito e pode adquirir uma tal subtileza que aquele que a possui reconhece na hora pela impressão que experimenta, não só na natureza boa ou má do espírito, pois é, que se aproxima de cada um de nós, mas até na nossa individualidade. E temos médiuns audientes, que neste caso os médiuns audientes, os médiuns ouvem a voz dos espíritos, dos nossos mentores. Os nossos mentores. De vez em quando eles vêm aqui segredar. De vez em quando eles vêm aqui conversar. De vez em quando, bom, salve Deus, cada médium tem a sua forma de comunicação. Eu tenho a minha, os outros, cada um na sua individualidade terá dele, não é? Então, isto é só abreviando algumas diferenças. Então, os médiuns ouvem a voz dos espíritos, porque mentores são espíritos, guias, mentores, é tudo espíritos. Então, o fenómeno manifesta-se algumas vezes como uma voz interior que se faz ouvir no foro íntimo de cada um. Outras vezes dá-se como uma voz exterior. Pode haver uma comunicação por outra pessoa, transmitida por um mentor. Pode. Não é só os espíritos pouco evoluídos que têm a capacidade de nos transmitir um recado por outro. Os nossos mentores, se assim o quiserem e acharem útil, eles também o farão, sem a pessoa se aperceberem. E aqui pode ser médium ou não ser médium. O nosso mentor pode nos transmitir uma mensagem através de um irmão, através de uma irmã, através de uma pessoa que seja ligada à doutrina ou não. Mas nós começamos por ouvir uma voz exterior, clara e distinta, semelhante à de uma pessoa que esteja viva. Então, desta forma, salve Deus, meus irmãos, os médiuns audientes podem assim estabelecer conversações com quem? Os espíritos. E aqui temos outra faculdade nossa, os médiuns da cura. Porque nós, seres físicos, salve Deus, nós não temos qualquer capacidade. Nós ainda somos tão imperfeitos que nós não temos qualquer capacidade. Temos a capacidade, sim, de deixar vir o mentor da cura, um médico do espaço, demanhante, ao serviço da espiritualidade maior, ao serviço de Jesus, divino e amado Mestre. Então, não nos vamos engrandecer pensando que nós somos algo extraordinário além dos outros, porque não somos nada. Nós nada somos. Somos igual. Dizemos mal, temos as mesmas dores, as mesmas mazelas, as mesmas angústias, tristezas, a mesma queda de padrão vibratório, o mesmo ataque do mundo espiritual também nos ataca. Por sermos médiuns desta doutrina, eles deixam de nos atacar? Não. Podemos andar em equilíbrio as 24 horas, que eles sempre arranjam algo para
penetrar nessa grande fortaleza. Então temos os médios da cura. Este género de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas e determinadas pessoas de curar pelo simples toque. Claro que emanado por um mentor, por o espírito da cura. Poderá ser pelo olhar, mesmo até às vezes por um gesto, muitas das vezes sem servir de qualquer medicação. E dir-se-ia, sem dúvida, que isso mais não é do que o magnetismo evidente entre o fluido magnético, desempenhando aí um importante papel. Porém, quem examina cuidadosamente o fenómeno, sem dificuldade nenhuma, reconhece que há mais alguma coisa. A magnetização ordinária, ele é um verdadeiro tratamento seguido, irregular, metódico. E no caso que apreciamos as coisas que se passam de um modo inteiramente diverso, todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que nós, médiuns curadores, a faculdade é espontânea e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. Porque há muito bom médium neste mundo que é médium, mas nunca estudar, ler, dá trabalho, mas nós temos que nos elucidar sobre o espiritismo, sobre a camada magnética, sobre os mundos, sobre os planos, sobre as intervenções cósmicas, sobre a intervenção dos espíritos, a sua complexidade, a sua capacidade, a sua absorção de energia, os mais puros, os menos puros, os mais evoluídos, há médiuns que nunca pegaram num livro. Não estou a dizer que é todos, só que seja um livrinho destes, pequenino. É útil. Eu não vejo o título. É útil. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Livro dos Espíritos. E por aí vai. E nós nesta doutrina, temos este também, que é fino, pequeno, que é o acervo doutrinário, o acervo de Quatai 108. Nossa mãe, Água, Quatai 108, ela não era médium, foi clarividente. Nós, todos os demais, somos escurividente. E dessa forma, ela tinha a percepção, ela conhecia, ela sabia. E ela
pôs tudo tão direitinho, num papel, que ela pôs tudo tão direitinho num papel que não teve que ser fácil para ela. Mas estava aqui à procura de um livro que eu não o acho, mas enfim, que não foi fácil para ela. E nós estudamos baseado nos ensinamentos dela. Entre outros, Allan Kardec, Chico Xavier, e entre outras milhares, milhões de temas bons para nós absorvermos. E então, para nós sabermos estas coisas, temos que ler, estudar, escutar também os nossos mentores. Ouvi-los com a alma, com o coração. E então, voltando ao magnetismo, a intervenção é de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade. E ela se manifesta em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que podem e até com alguma razão com ser qualificadas de médiuns curadores, recorre à prece. A prece é o primeiro ponto essencial. Nós, quando nos vamos sentar, quando nos vamos harmonizar, num trabalho de tronos, por exemplo, ou mesmo numa mesa evangélica, cada um para si, o comandante, quando faz a abertura, diz o Pai Nosso, nós dizemos. Quando vamos para os tronos, nós temos a nossa prece. Temos várias preces para fazermos, para nos inteirarmos da condição e partirmos em busca desse lindo, belo, maravilhoso mundo. Então recorre à prece, que é uma verdadeira humildade e uma chegada mais depressa aos mundos encantados, ao mundo espiritual. É a interligação que se faz entre o ser físico e o ser espiritual, os nossos mentores. Se formos desarmonizados, não serve de nada. Nós podemos levar um braço partido, perna, doentes, nós podemos ir com problemas físicos que todos temos. Até uma criança de 5 anos, se neste planeta perguntarem se tem problemas, ela pode ter tudo, ela tem algum problema. E aqui vou à segunda questão que me foi perguntado se eu poderia falar, porque não perceberam muito, que foi a partida e a chegada. A partida do ser físico deste mundo e a chegada. A partida e a chegada é uma coisa tão simples, tão fácil. A partida e a chegada. Eu falei num barco, vou continuar a falar no mesmo barco. Quando nós observamos da praia um veleiro, um barco enorme a afastar-se da costa, navegando por esse mar imenso adentro, impelido pela brisa matinal, nós estamos diante de um grandioso espetáculo de beleza rara, porque o barco impulsionado pela força dos ventos vai ganhando cada vez mais força e vai ganhando cada vez mais o mar azul. E nos parece cada vez menor, cada vez mais pequeno. E não demora muito. E só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota do horizonte.
onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido, evaporado? Não. Certamente apenas o perdemos de vista. Aqui põe-se a questão do ser físico, o desencarne, o amor que se tem por um ser físico. Pai, mãe, irmão, avô, avó, marido, esposa, amigo, não importa. Uma pessoa que nós gostamos. Ele chegou à altura, morreu, desencarnou. O espírito largou o corpo. As pessoas têm muito, todos temos esse defeito de dizer que perdemos. Perdemos o quê se nós não temos nada? O que temos está na nossa individualidade. O que temos nós transportamos numa malinha de mão de viagem. Mas nós dizemos, certamente o perdemos de vista. Não, porque o barco continua exatamente do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Ele continua tão capaz quanto antes de levar ao porto seguinte de destino as cargas recebidas. O veleiro não se evaporou. Apenas, única e exclusivamente, não o podemos ver. Não o podemos mais ver, mas ele continua o mesmo. E talvez, no exato instante em que alguém diz que já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar: lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos: já se foi, terá sumido e evaporado. Não, salve Deus, meus irmãos, apenas, certamente e apenas o perdemos de vista. O ser que amamos, ele continua o mesmo. As suas conquistas persistem dentro do mistério divino. Nada se perde, a não ser o corpo físico. Porque ele já não vai precisar mais daquele corpo físico, o espírito. Ele já não vai mais. Nós só perdemos o corpo físico, de que não mais necessita. E é assim que no mesmo instante em que dizemos já se foi, no outro lado, alguém dirá: já está chegando. Chegou ao destino, levando consigo as suas aquisições, as aquisições feitas durante a sua vida. Porque nós, nesta vida terrena, cada um leva a sua carga de vícios, carga de virtudes, desafetos e de afetos, até que nós nos resolvamos por desfazer-se do que julgar desnecessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e de vindas.
Assim, desta forma, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Porque uma coisa todos temos certa: um dia todos nós partimos, como seres imortais que somos. Todos nós vamos ao encontro daquele que nos criou, que é Deus Pai Todo-Poderoso. E do outro lado, iremos ter, salve Deus, e do outro lado, iremos ter com certeza os nossos irmãos, os nossos queridos familiares que nos amam, adoram. Quando nós lá chegarmos, iremos olhar para trás e iremos ver choro, tristeza, agonia neste mundo físico. E possivelmente não quereremos seguir a nossa caminhada na nossa individualidade, porque o nosso mentor, ele vem buscar-nos. Ele vem, decorrido algum tempo, ele vem junto de nós. Meu filho vem, minha filha vem. E nós, por conta do nosso apego ainda físico, achamos por bem não seguir aquele mentor, aquela mentora. E então, nessa altura, o mentor, ele irá seguir a sua caminhada e a sua jornada, porque ele precisa de evoluir também. Nós precisamos de evoluir, mas os mentores espirituais sempre estão evoluindo. Temos a condição dos nossos trabalhos, porque eles vêm ao trono, vêm a trabalhar com todo o amor, com todo o carinho, salve Deus, atendendo as mais diversas condições físicas, espirituais. Mas eles, além de virem cuidar dos nossos bónus hora, eles também vêm evoluir. Estão evoluindo, sempre em evolução. Sempre. E cada vez vêm com mais agrado, com mais amor. Muitas das vezes o filho ou a filha são marretas. Como é que o mentor me diz? São espíritos rebeldes, mas eles, na maior das tranquilidades, no maior do carinho, amor, eles nos intuem muito carinho, muita paz, tranquilidade, e vêm a trabalhar. Se nós nos comprometermos com um trabalho qualquer, mediúnico, disser, eu vou, um dia antes eu começo a ver a minha vida dificultada e por algum motivo eu penso assim, eu não vou. Pois é, mas eu já me comprometi com um trabalho qualquer, debaixo do abrigo da espiritualidade maior. Os meus mentores, eles vão estar lá presentes. Eles não vão perder a oportunidade nem do trabalho e nem de evoluir. Eu ficarei sozinho, abandonado. Por isso é bom que nós pensemos, quando dermos o nosso sim, tem que ser sim. Porque ao dizer sim, nós estamos escrevendo no mundo espiritual o nosso compromisso. É quase, não é bem, mas é quase um juramento, é um compromisso que assumimos na espiritualidade maior. Há certos e determinados trabalhos dentro desta cabala que têm que ser avisados na espiritualidade maior. Não é que a espiritualidade maior não esteja atento a todos os trabalhos. Não, está. Com certeza que está. É para chamar as entidades, as falanges, os cavaleiros necessários para a execução daquele trabalho. Toda aquelas falanges de espíritos de luz, de amor,
para o trabalho que se vai realizar. Um trabalho especial. Aquele é o aviso dentro de um templo, avisando a espiritualidade maior que vai haver um trabalho especial. E dessa forma se dá início. Tudo está a postos. E nós também temos de estar a postos. Temos de estar em consonância e em equilíbrio e em harmonia com os mentores espirituais e com o trabalho. E esta história das partidas, espero que esta irmã possa ter percebido agora. Não é partir de autocarro, não é o barco que partiu à toa, é a nossa vida, que é comparado com um barco no horizonte, um veleiro que parte, o mundo é redondo e nós vamos, deixamos de o ver. Vemos a linha do horizonte. A nós físicos é o mesmo. Quando eu um dia partir, este corpo, como eu já tenho dito outras vezes, deixa de levantar este braço, deixo de conversar, deixo de olhar por estes olhos físicos, deixo de muita coisa. Mas o meu espírito, na sua individualidade, ele ainda continua a jornada dele. Não acaba aqui, continua a jornada dele. Jesus, divino e amado Mestre. Estava-me lembrando aqui do Mestre Jesus. Jesus, divino e amado Mestre, disse que na casa do meu Pai há muitas moradas, há muitos planos, há muitos mundos. E consoante o merecimento de cada um, assim somos nós, onde vamos parar. A nossa afinidade, o que nós fizemos, plantamos nesta terra, tudo é pago. Dessa forma, meus irmãos, salve Deus, me despeço de todos. Outra coisa, agradecendo a todos vós que ontem vibraram positivamente a meu favor, porque nós médios, aqui não importa se é alto, se é baixo, se é preto, se é branco, se é pobre, se é rico, se é pobre, nós médios somos suscetíveis, somos também muito, muito atacados. Eu quero agradecer a participação de todos, aqui da Espanha, esse Brasil imenso, da Suíça, do Canadá e de outros países que não vale a pena comentar. Todo essa vibração de amor a meu favor, porque realmente ontem foi um dia de umas duras batalhas, mas graças a Deus e em Cristo Jesus, com a vossa vibração de jaguares, me foi possível sair tão depressa. Não que eu não estivesse equilibrado, estava, mas o mundo espiritual é tão complexo, e o corpo físico e a nossa mente, que nós, mesmo querendo sair de algo, se vemos num emaranhado de condições que só mesmo por conta da ajuda destes irmãos e irmãs que eu tenho por este universo, que com todo o carinho me ajudaram ontem na minha ânsia de sair daquela, na condição que eu estava. Não vou aqui entrar em pormenores para não simplesmente agradecer aqui. Este vídeo vai ser visto por muita gente. Deixar aqui explícito. Será-me
difícil enumerar todos os nomes. O irmão Ferreirinha, Luís Vilamaior, será-me difícil eu enumerar muitos nomes. Ana Maria, todos os irmãos. Bom, vamos ficar nisto. Todos os irmãos. Porque todos me ajudaram. E a sintonia de todos chegou até mim. Isso é que é importante. Dessa forma, eu agradeço muito que Jesus, divino e amado Mestre, que a espiritualidade sempre lhes conceda em dobro aquilo que vós ontem doastes da vossa individualidade, do vosso ectoplasma, da vossa sintonia, do vosso padrão vibratório. Porque é sempre de nós agradecermos, sabermos reconhecer quando precisamos ou não de ajuda. E eu ontem estava muito aflito, minha esposa pôs todo esse pedido no grupo, do qual eu agradeço. Sinceramente, desde essa hora, passado umas horas, não muitas, eu melhorei, e muito significativamente, porque levei o dobro das horas muito mais mal. Dessa forma, meus irmãos, minhas irmãs, desejando a todos um lindo e abençoado dia. Que Jesus divino e amado Mestre a todos ilumine e abençoe nesta quinta-feira abençoada. A todos desejo que nos vossos lares reine a harmonia e o equilíbrio, nos vossos espíritos. Na vossa jornada física, não desanimem, ela melhora a cada dia. Não desanimem. Na vossa individualidade, busquem a força superior. Salve Deus, meus irmãos, e graças a Deus.